Paz seja convosco. Hoje quero compartilhar com os irmãos mais um pouco do meu testemunho. Eu quero compartilhar hoje a primeira vez que eu tive a oportunidade numa igreja evangélica. Eu fui para uma igreja evangélica no ano de 2008 e eu só fui assumir um compromisso real com Deus, só me decidi descer as águas quando eu tivesse certeza que eu queria levar um relacionamento sério com Deus, que eu não queria macular o nome do Senhor, até porque eu vivi uma vida toda errada, então eu não queria simplesmente falar, não, agora eu sou crente e continuar com os meus hábitos de antes. Eu queria não ser melhor do que as pessoas, mas eu queria fazer algo consciente. E depois de quase um ano que eu estava na igreja evangélica, eu desci as águas. E na igreja onde eu iniciei a minha caminhada com Jesus, todo dia de culto tinha parte do louvor, e logo tinha oração, louvor, e logo após o pastor ele dava oportunidade para alguns irmãos para louvar, para testemunhar, para fazer aquilo que o Espírito Santo colocasse no coração de cada um. E ele chamava, e eu achava lindo, tinha uma irmã mesmo que ela orava e Deus a usava em revelação, e tinha outras irmãs que louvavam, o círculo de oração louvava, alguns irmãos ministravam uma breve mensagem. A igreja onde eu estava, ela tem até hoje um trabalho com meninos que estão tentando se libertar de algum tipo de vício, é uma casa de recuperação, tinha o grupo da chácara de recuperação. E cada um passava uma mensagem, era muito bonito, muito edificante de ver aquilo, pelo menos eu sentia isso. E logo após que eu desci as águas, o pastor ele começou a, bem bonito, falar no microfone, está com a oportunidade nossa irmã Cibele. E quando ele falava isso, eu sentia que a minha orelha ficava gigante, eu me sentia quente, eu sabia que eu estava vermelha. A minha vontade era de olhar para trás, ver aquelas duas portas gigantes abertas. A minha vontade era de sair correndo, de me esconder, entrar ali debaixo da cadeira e ficar. Eu tinha vontade de tudo. Passava um filme na minha cabeça. E quando ele falava isso, eu só fazia com o dedo que não. E isso não foi uma nem duas vezes. E logo após o culto ele falava que eu tinha que deixar que Deus me usasse, eu tinha que buscar de Deus os meus dons, e que Deus queria me usar, que Ele tinha pressa em me usar. Mas eu pensava, me usar no quê? Se eu não sei nem pra mim, como é que eu vou poder passar alguma coisa pra alguém? Eu não tenho nada pra passar pra ninguém. Mas isso era uma mentira que Satanás colocava na minha mente e que coloca na mente de muitos. Porque Deus, Ele nos deu muito antes da nossa formação no ventre de nossas mães, Ele já tinha nos chamado para vencer. Ele já tinha nos presenteado com dons. E o diabo, ele também sabe disso. O diabo, ele sabe do nosso potencial, o diabo, ele sabe dos nossos dons, e tudo o que ele puder fazer para frustrar a nossa vida com Deus, ele vai fazer. Porque o futuro dele já está decretado, já é certo. E tudo que ele puder fazer para nos levar com ele, ele vai fazer. Não é depois que você desceu as águas que o diabo vai parar de te atormentar, de lançar setas sobre sua vida. Eu pensava que depois que eu virei crente, que tudo ia se normalizar na minha vida, que eu ia ter só vitória, que ia ser só bênçãos, que o diabo não poderia mais contra a minha vida. E foi muito pelo contrário, irmãos.
Logo depois que eu descia as águas, eu ia dormir, eu ouvia nitidamente gargalhadas na minha orelha. E eu conseguia, eu fechava o olho, mas eu sabia tudo o que estava acontecendo à minha volta. Eu sabia que a minha filha estava dormindo no quarto do lado, eu sabia que a televisão estava ligada na sala, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar e eu não conseguia abrir meus olhos. E eu escutava gargalhadas na minha orelha. Tinha dias que quando eu acordava pela manhã, eu acordava toda dolorida, porque de noite eu tinha a sensação de flutuar na cama. Eu tinha a sensação de que me pegavam pelos pés e me jogavam no chão. Eu tinha a sensação de que me jogavam na parede, de que me prendiam os pulsos. E no outro dia eu acordava com todas as dores, como se aquilo tivesse sido real. E de certa forma eu sei que aquilo foi real. E eu cheguei e relatei para o meu pastor o que estava acontecendo, e ele falou assim: nós vamos orar, eu vou na sua casa e nós vamos ungir a sua casa. E ele foi na minha casa, ele levou óleo, ele ungiu os umbrais da porta, ele ungiu a cabeceira da minha cama. E essa questão de levitar da cama, de ser arremessada no chão, ela estava se repetindo por uma semana. E quando chegava às 5 horas da tarde, 6 horas que começava a escurecer, eu já entrava em pânico, eu chorava, porque eu tinha sono, mas eu não queria dormir, porque eu sabia que aquilo ia acontecer de volta comigo. Então o pastor foi até minha casa para orar, depois que eu relatei tudo o que estava acontecendo. E naquela noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu dormi uma noite tranquila. E logo pela manhã o telefone tocou, eu fui atender, era o meu pastor da época, e ele perguntou como eu tinha passado a noite. E eu falei que graças a Deus eu tinha conseguido dormir, não tinha tido problema algum para dormir. E ele me falou que naquela noite quem não conseguiu dormir tinha sido ele, porque tudo que acontecia comigo, pelo menos a gargalhada, ele tinha ouvido. Mas o que eu quis dizer que quando eu tomei a decisão de descer as águas, eu achei que tudo ia mudar na minha vida, que ia ser tudo maravilhoso. De certa forma, se a gente for pensar, é sim tudo maravilhoso, porque a gente tem um amigo, a gente tem um consolador, a gente tem uma força espiritual, que é o Espírito Santo conosco, que é Jesus Cristo intercedendo por nós, junto com o Pai. Então nós somos mais felizes, somos mais fortes, mas isso não quer dizer que nós estamos isentos de doenças ou estamos isentos de problemas, de provações. Elas vêm, mas quando nós estamos em Cristo, o fardo é mais leve. Deus levanta pessoas para nos abençoar, levanta pessoas para nos ajudar. Então quando nós temos comunhão com Deus, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais agradável, tudo passa a valer a pena. E quando o meu pastor falou que eu precisava passar o que Deus tinha na minha vida para outras pessoas, eu me questionei muito o que Deus queria comigo. E teve uma vez que foi uma profeta, e foi a primeira vez que eu fui na fila de oração, e ela falou para mim assim: tu louva? Eu falei, não. Ela falou assim, então tu começa a ensaiar, porque Deus tem promessa na tua vida e é na parte do louvor. E eu dei risada dela na hora, porque eu nunca tinha cantado. E passaram-se alguns meses, e quando o pastor me chamava para ter oportunidade, naquele exato momento eu falava que não queria, e queria a morte e não queria ter a oportunidade. Mas quando passava aquele momento, meu coração falava assim, meu Deus, eu perdi uma oportunidade, por que eu não fui? E isso se repetiu por vários meses, não foi coisa de dia, não, foi por meses. E até que um dia eu falei assim, meu Deus, eu preciso dar um passo adiante, eu preciso fazer algo na sua casa, algo para mim mesmo, por mim. E foi o dia que eu aceitei a oportunidade. Eu tinha um CD de uma missionária que tinha ido até a igreja, e eu tinha comprado para abençoar a vida dela. E eu sabia aquele louvor, sabia a letra, né? E sabia cantar junto com o playback, mas não que saísse uma voz bonita, uma Lauriette, uma Cassiane. Mas
E quando o pastor perguntou se eu queria oportunidade, eu peguei e me levantei, todo mundo na igreja me olhou, assustada, porque já fazia quase um ano que me ofereciam oportunidade, eu sempre recusava. E eu não me esqueço que eu li o Salmo 121 e louvei o hino dessa missionária, a missionária Luzia Guimarães, que é um hino que fala sobre o Salmo 121. Eu sei que eu tremi até acho que o dia seguinte, mas foi algo assim que eu nunca senti na minha vida, uma sensação tão maravilhosa. E eu sei que naquele dia, não por mim, mas na ação do Espírito Santo, pessoas foram tocadas. Eu sei que eu mesma fui tocada, porque a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. E desse dia em diante eu comecei a ter oportunidades. Os irmãos da igreja pediam para que eu louvasse. Eu já comecei a ser mais audaciosa. Eu não queria só louvar, eu queria também trazer uma breve mensagem. Eu olhava o hino que eu queria louvar, aprendia o hino e ia ver na Bíblia a referência, a história, o que a Bíblia me dizia sobre aquele hino, e eu queria falar algo sobre algum versículo que encaixava com aquele hino, eu queria passar uma mensagem. E foi assim que Deus começou a trabalhar na minha vida. E não pensem que hoje é diferente, não pensem que vai passando o tempo, que isso se torna rotineiro, que é fácil. Não é fácil não, porque a partir do momento que Deus coloca algo no teu coração e você se propõe a fazer, o diabo ele vem com seus demônios sim, e ele tenta frustrar tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você propôs a fazer. Então por isso que nós temos que ter uma vida regada de oração, uma vida regada de autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes que as setas do inimigo tentam frustrar o que Deus colocou em nossos corações para fazer, nós precisamos ser muito mais fortes e colocar em prática sim aquilo que Deus colocou em nossos corações, para que nós venhamos pisar na cabeça da serpente, para que nós venhamos envergonhar o inimigo, para que nós venhamos enfurecer o inferno e alegrar os céus. Então essa foi a minha primeira vez que eu tive a oportunidade na igreja, e de lá para cá eu sempre tento estar embasada na palavra, para que quando eu tenho alguma oportunidade em alguma igreja que a gente visite, que eu possa transmitir aquilo que Deus quer que eu transmita, não o que as pessoas querem ouvir, querem que eu fale. Eu falo aquilo que o Senhor coloca no meu coração, eu peço confirmação, porque por muito tempo eu pequei com medo de pecar. Eu pequei por ter medo de falhar, de entristecer o Senhor. Mas esse é um tema para um outro vídeo que eu vou fazer. Então eu espero ter ajudado aos irmãos que estão assistindo. E se você está congregando, e se você o teu pastor, o teu líder, ele tem te dado oportunidade e você tem recusado, não faça mais isso, porque a partir do momento que você se propõe a levar a palavra do Senhor, a adorar o Senhor, a ter uma oportunidade que seja para a glória do Senhor Jesus, não é você que vai agir, e sim o Espírito Santo dele. Então que você receba ousadia vinda dos altos céus, que você receba a autoridade de Deus, que você receba toda a sabedoria e que você possa ser um canal de bênçãos para todos aqueles aos quais você tem contato. Paz seja convosco.